Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus, mais uma noite na presença do nosso Deus grandão. O tema de hoje está lá no livro de Salmos 46, então já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos 46, que já vamos ler juntos esse capítulo. Vamos estar lendo o capítulo todo. Ele não é um capítulo bem longo, então vamos estar lendo ele por completo. Sei que à noite vocês já estão bem cansados depois de um dia de trabalho, depois de um dia cuidando da família, cuidando das crianças. Para você que tem as lindas criancinhas, eu sou avó de 2 netinhas maravilhosas, que ainda são bem pequenas, então eu sei como é quando nós temos que cuidar de crianças pequenas e chega tarde, chega a noite, às vezes você não está nem com vontade, né, de abrir a palavra, mas gente, é necessário abrir a palavra todos os dias. Eu convido você a estar fazendo o seu devocional de manhã, né, o seu Café com Celeste está no YouTube todas as manhãs com a oração da manhã, o estudo bíblico que eu sempre trago durante o dia ou então da parte de manhã, e à noite nós fazemos a oração da noite, que é um momento mais suave, um momento de descanso, onde você possa entregar também o seu dia, o dia que se foi, né, entregar sua noite, consagrar seu sono, sua família também e seu descanso. E nós sempre escolhemos um tema suave para a noite, um tema que vai de encontro ao descanso que Deus quer nos dar todos os dias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já faça parte dessa família 100% com Jesus no centro, formando mulheres para o reino de Deus. Se você também está disposto a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato comigo através do meu Instagram, Celeste 100% com Jesus, que eu já te adiciono lá no grupo. Irmãos, já abriu sua Bíblia? Então, Salmos 46, vamos ler o capítulo completo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos nos abalam, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que tremendo esse salmo, gente. Esse salmo, ele é em si só já uma oração. Então, sempre que você declara esse salmo, você está declarando uma oração já. O Salmo 46 é um cântico, gente, um cântico de confiança. Ele foi entregue aos filhos de Corá.
levitas ligados ao serviço de adoração no templo. Irmãos, o texto apresenta 3 movimentos bem claros. Primeiro, Deus é o refúgio no meio da tribulação. Depois, Deus, ele está no meio da sua cidade e a sustenta. E por fim, Deus se revela como Senhor soberano sobre as guerras, as nações e toda a terra. Amém? O centro do Salmo não é o medo humano, gente, não é o medo que as pessoas sentem. O centro é a presença de Deus. Por isso a frase se repete: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Escreve um glória a Deus no comentário. Amém? Irmãos, o Salmo começa declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia não diz que Deus talvez seja refúgio. Ela afirma: Deus é. Olha só, Deus é. Declara no comentário: Deus é. Irmãos, o refúgio é onde nos escondemos, sabe? A fortaleza é onde permanecemos protegidos. E o texto acrescenta: socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, não é socorro distante, não é socorro atrasado, é socorro presente. Por isso o salmista continua: portanto, não temeremos. A base da coragem não é a ausência dos problemas. A base da coragem é a presença de Deus. Amém? Aleluia! Irmãos, o Salmo fala da terra e de terra se transtornando, montes se abalando e águas tumultuando e nações bramando. Tudo isso representa instabilidade, caos e ameaças. Irmãos, mas no meio do caos existe uma verdade bem firme. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aleluia! Essa é a palavra que sustenta a noite. Quando Deus está no meio, a casa não precisa viver dominada pelo medo. Quando Deus está no meio, a alma encontra lugar seguro. Amém, irmãos? Quando Deus, o nosso Deus, ele está no meio, até a madrugada pode ser atravessada em paz. Pegou a chave? A mesma verdade aparece em outras partes da Escritura. Por exemplo, em Êxodo 33:14, a palavra fala: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia! Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia! Esta é a declaração de toda a minha vida, gente. Em Sofonias 3:17, a palavra também fala: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E Mateus 28:20 para terminar: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Que tremendo, gente. A palavra confirma a palavra. Pegou a chave? O descanso do povo de Deus nunca esteve na ausência de guerras, nunca, mas na presença do Senhor no meio do seu povo. Irmãos, o que Deus deseja falar nesta noite, Deus não nos chama apenas para parar. Ele nos chama para reconhecer quem está conosco. Antes de dormir, a palavra nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar, irmãos, não é fingir que nada está acontecendo. Aquietar é deixar Deus ocupar novamente o lugar que o medo tentou tomar. O Senhor não diz apenas aquietai-vos. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! A paz vem do conhecimento de Deus, gente.
Quanto mais nós conhecemos quem Ele é, menos o medo governa nossa alma. Eu gostaria de deixar uma aplicação para você. Todas as noites, 365 noites, você vai ter uma aplicação. Então, antes de dormir no dia de hoje, entregue ao Senhor aquilo que hoje tentou abalar você. E diga essa oração em voz alta: Senhor, Tu estás no meio da minha vida. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, e eu não vou dormir sustentado pelo medo, mas pela Tua palavra. E para que você possa meditar antes de dormir, o que hoje tentou abalar o seu coração e como o Salmos 46 revela que Deus continua sendo maior. Irmãos, se você puder, responde no comentário. Se não puder, responde para si mesmo e para Deus, mas não deixa de responder. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse momento de tete-a-tete com o Senhor, mais esse momento na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia que se foi. Nós te agradecemos por ter protegido a nossa vida, a nossa casa, a nossa família toda. Nós te agradecemos pelos livramentos. Pai querida, Pai amado, nesta noite nós nos aproximamos de Ti, com a palavra aberta diante do coração. A Tua palavra declara: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então nós declaramos que não estamos sozinhos, que Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o socorro presente no meio das tribulações. Não colocamos, Senhor, a nossa segurança nas circunstâncias, Pai. Nós colocamos, Senhor, a nossa segurança em Ti. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra também diz, portanto, não temeremos. Por isso, nesta noite, Senhor, renunciamos ao medo que tentou dominar a nossa mente. Pai querido, renunciamos à ansiedade que tentou ocupar, Senhor, o nosso coração. Renunciamos ao peso que carregamos durante o dia. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas façam barulho, Pai. Ainda que as noites sejam difíceis, Pai. E ainda que as circunstâncias pareçam instáveis, nós declaramos: o Senhor continua sendo Deus. A Tua palavra diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Pai querido, esteja no meio da nossa casa, esteja no meio da nossa família, esteja no meio dos nossos filhos, esteja no meio dos nossos netinhos, Pai, das minhas netinhas. Pai querido, esteja no meio dos meus pais, dos meus irmãos, esteja no meio da minha nora, da minha cunhada, do meu sobrinho, esteja no meio de toda a minha família. Pai, esteja no meio desta noite, esteja, Senhor, no meio de cada viagem que nós vamos fazer, eu e a minha casa, Pai. Pai querido, esteja no meio também de cada tratamento. Senhor, eu te peço, esteja no meio do hospital também. Quando eu for fazer fisioterapia, quando eu for fazer ergoterapia, quando eu for fazer, Senhor, exercícios que me permitam fortalecer o meu corpo, esteja no meio das cirurgias que eu possa ainda ter para enfrentar, mas eu não temo, assim como a Tua palavra fala em Isaías 41:10, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, esteja no meio dessa noite, na vida de cada pessoa que está assistindo essa oração. Pai querido, onde a presença do Senhor está, o medo não governa. E onde a Tua presença está, a esperança permanece. E onde a Tua presença está, Senhor, a alma encontra descanso. Tua palavra também diz: o Senhor dos exércitos
está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós recebemos esta verdade. O Senhor está conosco, não apenas quando tudo vai bem, não apenas nos dias difíceis, mas também nas noites difíceis, também nas tribulações, também quando não entendemos, também quando esperamos respostas. Senhor, faz cessar as guerras dentro da nossa alma, quebra o arco do medo, despedaça a lança da ansiedade. Queima, Senhor, os carros das preocupações que avançam contra a nossa paz, e agora obedecemos a tua voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-nos, Senhor. Aquieta a mente cansada, aquieta o coração preocupado, aquieta a alma aflita, aquieta os pensamentos repetidos. Aquieta, Pai, tudo aquilo que não vem de ti. Nós descansamos porque tu és Deus. Tu serás exaltado entre as nações. Tu serás exaltado na terra e também serás exaltado nesta casa, nesta família e nesta noite. Senhor, eu entrego a minha família debaixo do teu esconderijo. Eu declaro que em paz nós deitamos, em paz também nós dormiremos. E eu abençoo cada pessoa que está aqui assistindo e declarando essa palavra comigo em concordância. Que toda a família de Cristo Jesus possa dormir em paz. A Gólida Celeste, quando Deus está no meio, a noite pode ser escura, mas a alma não fica sem refúgio, nunca. Amém? Não esquece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam declarar essa palavra antes de ir dormir. Inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, ative os sininhos de notificações. Também convido você a entrar no Amazon, em qualquer Amazon do mundo. Você encontra meu novo livro, De Pé Apesar de Tudo, da Dor à Esperança, Celeste.a.cimedo. Esse livro é um livro de autoajuda psicológico e espiritual. Esse livro vai te ajudar a entender de verdade quem é Deus. O Deus que fez milagre, que fez da minha vida um testemunho vivo. Que Deus abençoe você grandemente, poderosamente.